dar continuidade, ao estudo que estamos fazendo no livro de Esther. Nós vamos hoje continuar a partir do capítulo 6 do livro de Esther. Estamos estudando de forma expositiva esse livro, ou seja, capítulo por capítulo. Vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder te louvar, acalmando assim o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos discernimento a cada um que possam compreender e também, ó Pai, tirar as lições necessárias para a nossa vida espiritual, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só para tirar uma dúvida, estão me ouvindo bem aí atrás? Porque por causa dos ventiladores eu não tenho um bom retorno aqui, na minha impressão está baixo, como se vocês não estivessem me ouvindo aí, mas dá para ouvir, né? Isso, minha esposa estava lembrando aqui sobre, no sábado tem a reunião de senhoras, e aí como de costume os homens também se reúnem aqui atrás, certo? Então os homens também terão tempo para eles ali. Esther capítulo 6, irmãos. Nós vamos observar um fato bem interessante nesse capítulo com relação aos planos que os homens fazem para si mesmos e os planos que Deus tem para eles. Às vezes nós traçamos planos para as nossas vidas, mas Deus tem outros planos. Às vezes é melhor do que o que nós pensamos para nós, e às vezes não. Depende muito da vontade de Deus, e aí é onde nós temos que confiar na soberania de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano dos reis da terra, e Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos, sim, estar atentos aos planos de Deus para nossas vidas. O servo de Deus fica satisfeito com o plano de Deus na vida dele, mesmo que aparentemente pareça algo ruim, mas nós sabemos, baseado em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós aprendemos que precisamos amar a Deus. Quando amamos a Deus, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas tem uma condição, né? É amarmos a Deus. Se não amarmos a Deus, aí Deus não garante nada. Mas se amarmos a Ele, Ele garante que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, nós precisamos aprender que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nada fugiu do controle dEle, nada fugiu dos planos dEle, e temos que confiar em Deus. Temos que esperar pelo tempo de Deus para as coisas acontecerem. Porque Deus ele tem dois tipos de plano. Ele tem o plano perfeito e ele tem o plano permissível. Deus ele tem um plano perfeito para a humanidade. Mas ele não é um tirano, um ditador. Ele tem um plano permissível. E às vezes nós acabamos entrando nos planos permissíveis de Deus. E esse é um assunto muito complexo, né? Não vou me aprofundar muito nesse assunto hoje. A questão do plano perfeito e o plano permissível. Mas só para entender um pouco melhor. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? O desejo de Deus é a salvação para todo homem, não só do sexo masculino, né? Homem no sentido de ser humano. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Não é à toa que Ele amou o mundo inteiro e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Então qual é o plano perfeito de Deus com relação à salvação? É que todo ser humano seja salvo. Esse é o plano perfeito de Deus. Mas eu pergunto, todas as pessoas serão salvas? Não. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque Deus permite o ser humano tomar uma decisão na vida. Se ele quer seguir a Cristo ou não. Se ele quer confiar em Cristo para a salvação da sua alma ou não. Então a pessoa que rejeita a Cristo, que não crê no Senhor Jesus, entra no plano permissível de Deus. Deus não deseja que o ser humano vá para o inferno. Deus deseja que o ser humano seja salvo. Mas Deus permite o ser humano ir para o inferno. Por quê?
porque ele não quer ir para o céu. Ele não quer seguir os conselhos da Bíblia e não quer seguir os caminhos de Deus. Não quer crer no Senhor Jesus Cristo para receber essa salvação. Então Deus permite que tal pessoa vá para o inferno. Mas não é o plano perfeito de Deus. Deu para entender mais ou menos um pouco sobre o plano perfeito e o plano permissível? É mais ou menos assim que acontece. Deus tem um plano perfeito para a humanidade. Em todas as áreas da nossa vida. Eu citei o plano máximo, que é a salvação. Ele tem um plano perfeito, mas ele tem um plano permissível, porque ele dá ao ser humano essa liberdade para escolher. E com relação às coisas da vida, né, podemos dizer assim, de forma bem geral, Deus também tem planos perfeitos para nós, mas ele também tem planos permissíveis. Quer que eu dê outro exemplo? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, se não me falha a memória, que união há entre a luz e as trevas, entre o crente e o incrédulo. Não pode haver uma união entre um crente e um incrédulo. E aí nós usamos muito esse texto para aconselhar as jovens a não se envolver com homens incrédulos para casar. Usamos muito esse texto para isso. E também para os jovens não se envolverem com jovens descrentes, com mulheres descrentes para casar. E aí às vezes acontece casos em que ou a jovem ou o jovem crente não se aguenta esperar por um jovem crente e resolve casar com um descrente. Será que o plano perfeito de Deus era aquela jovem casar com um jovem descrente? Era o plano perfeito de Deus? Sim ou não? Não. Não era o plano perfeito de Deus. Aí às vezes você pensa, então Deus é ruim, como é que pode? Sabia que a irmã ia sofrer e deixou casar. Não, Deus permitiu o casamento. Deus permitiu porque a irmã ouviu o conselho de Deus, está lá na Bíblia, está escrito. Mas a irmã não quis ouvir o conselho de Deus. Ou o irmão também, né? Há casos em que o homem crente casa com a mulher descrente também. Então Deus permitiu. A pessoa tem a liberdade de escolher. E nós sabemos de relatos que irmãs sofrem a vida inteira porque desobedeceram a Deus. E era o plano perfeito de Deus aquela irmã sofrer a vida inteira dentro do casamento? Não, irmãos. Não era o plano perfeito. Mas entrou dentro do plano permissível. Porque já que a irmã quis tanto casar com aquele homem descrente, Deus permitiu. E aí, cada um colhe o que planta. Tem uma história, né, de uma irmã, que ela já faleceu, né? Mas ela testemunhava muito para as jovens descrentes que estavam interessadas, querendo se envolver com algum homem descrente. Ela aconselhava demais, olha, não faça um negócio desse não. Por quê? Porque ela sofria na pele aquilo. Ela, crente, casou com um homem descrente e sofreu a vida inteira. Morreu, partiu desse mundo e não viu o marido se converter. Não estou tirando a esperança das irmãs que têm marido descrente, não, né? Isso foi um caso que aconteceu, estou relatando algo que aconteceu. Ela faleceu e o marido não se converteu enquanto ela estava viva. Não sei hoje como é que está a situação dele, né? E então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque os mandamentos de Deus são coisas sérias. Às vezes a gente brinca, né, com os mandamentos de Deus, mas não é brincadeira. Quando Deus manda uma coisa, nós temos que baixar a cabeça e obedecer. Porque se quebrarmos o mandamento do Senhor, aí entraremos na vontade permissível de Deus. E aí podemos colher frutos que não queremos colher, né, que nem imaginávamos que estaríamos plantando também. Então, muito cuidado com isso. Certo? Foi só uma introdução para a gente entender a soberania de Deus, um pouco, né, sobre a soberania de Deus, porque é algo muito complexo e às vezes temos alguma dificuldade de compreender isso. Mas só para dar aí uma luz um pouco como é que acontecem as coisas. Então, Esté capítulo 6 fala assim: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Inusitadamente, essa insônia do rei aconteceu coincidentemente, né? Para quem não crê na Bíblia, é uma coincidência, mas para nós que cremos, sabemos que foi um plano de Deus traçado dessa forma. Entre o primeiro banquete e o segundo banquete que Esté ofereceu ao rei e a Amã. Lembram? Capítulo 5, Esté ofereceu o primeiro banquete para o rei e para Amã. Amã, só recapitulando um pouco,
era aquele homem perverso que queria matar todos os judeus, né? E a rainha Esté era judia. Então ela também estava na lista de morte, né? Só que aí Mordecai, aquele primo e pai adotivo de Esté, aconselhou Esté a tomar uma atitude e interceder ao rei pelo povo. E de que forma? A Esté convocou aquele jejum, né? Todos os judeus fizessem aquele jejum, 3 dias e tal, e vocês que vêm acompanhando a história lembram disso, né? E aí Esté foi dirigida aí por Deus a fazer esses banquetes. Convidou o rei para um banquete e Amã para esse banquete também, que era esse inimigo dos judeus. Amã era o inimigo dos judeus. Interessante que só eles dois foram convidados, o rei e Amã. Então Amã estava se sentindo muito privilegiado, muito honrado por ser convidado a um banquete, só ele, o rei e a rainha. Então para ele estava, né, por cima da carne seca, como costumamos falar no nosso ditado, se achando tal. E ele tinha aqueles planos malignos, né, de exterminar o povo judeu. E estava até fazendo uma forca para matar Mordecai enforcado. Porque ela já tinha falado, né, já tinha falado que ia ter um segundo banquete. Então ele queria lá, enquanto estaria no banquete, assistir Mordecai sendo morto naquela forca. Então ele estava preparando todo o palco para a honra dele, para ele se gloriar naquele feito, né? Além de ser um convidado especial e honrado pela rainha, assistir a desgraça de Mordecai, um judeu. E essa insônia do rei aconteceu. Começou a ler lá esses feitos memoráveis, né? Leram para o rei esses feitos memoráveis, que eram todos os fatos que aconteciam de mais relevância no reino, eles registravam, e aí para ficar lá como memória. E nesse dia o rei pediu para ler para ele, né? E interessante que achou-se escrito que Mordecai, aquele dito judeu que Amã queria matar também, enforcado, é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Lembra da história? Mordecai ouviu falar da trama desses 2 eunucos, que eram da alta confiança do rei, estavam tramando a morte do rei. Mordecai foi lá, avisou a Esté, né, mandou dizer a Esté, e Esté avisou o rei foi investigado, descobriu que era verdade e mandou matar esses 2 eunucos. Então, a vida do rei foi poupada pela fidelidade de Mordecai. Mordecai é aquele homem a quem Amã queria matar. E o rei ficou impressionado em relembrar dessa história. Segundo os comentaristas, isso já tinha se passado 5 anos. Desde o dia em que Mordecai avisou, né, a Esté que estavam querendo matar o rei, até esse dia aqui da insônia do rei. 5 anos já haviam se passado. E aí o rei perguntou, né? Disse lá, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. 5 anos se passaram e nenhuma honraria foi dada a Mordecai por ajudar a livrar o rei da morte. Irmãos, aqui entra um fato muito interessante. A soberania de Deus em todas as coisas. E nós observamos aqui, quando o servo de Deus ele decide realmente servir ao Senhor e ser fiel a Deus, ele espera o tempo de Deus. Mordecai não foi reivindicar essas honrarias em momento algum. Em nenhum momento ele foi lá, ei rei, manda um recado para o rei, rapaz, eu livrei você da morte, já está com 5 anos, você não faz nada para mim. Mordecai nunca foi atrás dessas honrarias. Era digno de honraria o ato de Mordecai, mas ele nunca foi atrás das honrarias para si. Ele nunca buscou honra para si. E aqui já tiramos um grande exemplo para nossas vidas. O servo de Deus, ele não precisa estar buscando honras para ele. Ele não precisa esperar por reconhecimento humano. Porque o que fazemos, devemos fazer para Deus. E Deus é quem sabe o tempo de nos honrar. Ele diz, aos que me honram, honrarei. Então, se você está honrando a Deus, fique tranquilo. Espere o tempo de Deus, que no tempo certo Ele vai lhe honrar. Não devemos fazer as coisas para Deus esperando essas honrarias. Já falei aqui e falo de novo e não vou cansar de repetir.
Devemos fazer as coisas para Deus, por quê? Por gratidão ao que Deus já fez por nós, que foi enviar o seu Filho para nos salvar. Isso já é suficiente para nós fazermos as coisas para Deus, para nós servirmos a Deus. Já é motivação sobrando. Nós não precisamos de outra motivação para fazer algo para Deus. O que Deus já fez para nós já é suficiente para buscarmos a Ele e honrarmos o nome dEle. Então nada foi conferido a Mordecai, nenhuma honra. Então o rei perguntou, né? Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai. Prestou atenção? Nesse momento, Amã já estava lá no pátio do rei, já querendo avisar o rei que era para enforcar Mordecai, na forca que ele mesmo, Amã, lhe tinha preparado. Agora, observem, irmãos, o plano de Deus, como é fantástico e maravilhoso. 5 anos se passaram sem nenhum reconhecimento de Mordecai. E justamente entre um banquete e outro, acontece essa insônia do rei, para ele ouvir sobre esse feito memorável lá de Mordecai, e agora querer oferecer honras, honrar a Mordecai. Estão observando como Deus é perfeito nos seus planos? Por que justamente entre um banquete e outro veio essa insônia? Por que não veio essa insônia do rei antes? Justamente entre esses dois banquetes. E aí, irmãos, é como na nossa vida. Se nós pararmos para observar alguns feitos, alguns acontecimentos, nós vamos observar que foi a mão poderosa de Deus guiando todas as coisas. E isso nos traz assim uma confiança maior para com Deus, que nós podemos confiar nele, que ele sabe dirigir a nossa vida. Nós não precisamos tomar a direção da nossa vida, querer dar os rumos para a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ele dará o rumo certo para nós. Se confiarmos nele, tudo vai acontecer a seu tempo, para a glória de Deus. Isso é fantástico. Nós paramos para observar isso e nós ficamos assim impressionados. Como Deus sabe trabalhar. Como Deus sabe fazer as coisas. No tempo certo veio essa insônia. No tempo certo o rei resolveu honrar a Mordecai. É algo incrível. As coisas, né? Como Deus faz. Versículo 5. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio, né? Disse o rei que entrasse. Então o rei disse: pois manda Amã entrar. E não foi para entrar em qualquer lugar, né? Foi nos aposentos do rei. Então, né, entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então o rei foi: eu vou pedir um conselho aqui, né? Uma pessoa que está aqui. Como é que a gente faz assim com a pessoa que a gente quer honrar? O que é que se faz? Só que o rei não disse quem era que ele queria honrar, né? Amã, no seu poço ali de orgulho, muito já inflamado de tanta honra que estava recebendo, ali no reino, ele disse: ó, sou eu então, né? Deus não. O rei quer honrar a mim. Então ele preparou todo o cenário que ele disse para o rei, era o que ele queria receber de honraria. Ele pensava que era ele que ia ser honrado. Então Amã disse consigo mesmo, conversando consigo mesmo no seu orgulho ali, na sua soberba: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Aqui era o orgulho em pessoa, né? O rei vai honrar a mim. Então o rei não se agradaria de outra pessoa. Não há ninguém melhor do que eu nesse reino para o rei honrar. Então o rei vai honrar a mim. Aí Amã vai dizer ao rei tudo o que ele queria receber, o que Amã queria receber. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se vestes reais, que o rei costuma usar. Não era pouca coisa não que ele queria, né? Eram as vestes do rei, que o rei costumava honrar. E o cavalo em que o rei costuma andar montado. Só faltou pedir a rainha, né? A roupa, o cavalo, tudo do rei. E tenha na cabeça a coroa real. Né? Porque tinha uns cavalos andavam às vezes com a coroa real também ali, né? Então ele queria todos, como se fosse assim, ocupar o lugar do rei. Era quase que ele dizia: me dê seu trono, né? Você tinha que dar o trono para a pessoa a quem você deseja honrar. As vestes reais, o cavalo real, a coroa real. Ele disse: entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei. E quem tinha que levar o cavalo até essa pessoa que seria honrada e as vestes reais, não era qualquer servo do rei, eram os mais nobres príncipes do rei.
as pessoas mais importantes do reino. Você já pensou? Que honra! E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo. Ó, esses nobres príncipes do rei é quem tinham que levar essa pessoa que o rei queria honrar, levar a cavalo pela praça da cidade. E diante dele apregoem esses nobres príncipes, além de vestir essa pessoa, colocar lá no cavalo, levar a cavalo essa pessoa na praça, ainda tinha que ficar dizendo, apregoando, falando, né? Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Para deixar bem claro na cidade que o rei queria honrar aquela pessoa. Aquilo, Amã estava desejando tudo para ele. A honra que o homem, o ser humano, deseja, nem sempre é a honra que Deus quer dar. Fique bem atento a isso. Nem sempre as honras que nós queremos nesse mundo são aquelas que Deus quer nos dar. E tenhamos, irmãos, muito cuidado com esse ídolo da honra. Porque isso é um ídolo muito perigoso. Às vezes nós buscamos honra nesse mundo, buscamos reconhecimento, buscamos ser valorizados, reconhecidos no mundo. Como é que pode? Eu faço as coisas, ninguém se lembra de mim, ninguém me honra, ninguém me dá nem um muito obrigado. E às vezes nós ficamos procurando, né? Ah, vou fazer mais isso não, que ninguém me agradece. Cuidado. Principalmente se você estiver fazendo algo para o reino de Deus. Se você está fazendo alguma obra para Deus, não espere nenhuma honraria dos homens. Não espere nenhum muito obrigado. Nenhum obrigado. Não espere. Faça para Deus. E deixa Deus fazer as coisas. Ele sabe fazer. Não se desespere. Não desanime. Quando você fizer algo para Deus que ninguém reconhecer, não desanime. Porque você não está fazendo para homens. Você está fazendo para Deus. Cuidado, porque esse ídolo da honra acaba nos levando à queda, à ruína e à destruição. Não estou falando de perda de salvação, né? Vocês entendem. Mas aí acaba a nossa vida, às vezes, sendo destruída. Nós perdemos, às vezes, o brilho da vida. Deixamos, às vezes, de brilhar a luz de Cristo porque estamos esperando a honra dos homens. E isso não deve acontecer na vida de um cristão, porque ele vai sofrer. Então, entrega tudo nas mãos de Deus, serve a Deus de maneira alegre, satisfeita, sabendo que está fazendo a vontade de Deus e deixa Deus agir. Se Deus quiser nos honrar, Ele vai honrar. Se não, não tem problema. O presente maior Ele já nos deu, que foi a salvação e a vida eterna. Então, não tem mais o que esperar desse mundo, não. Aqui, enquanto estivermos vivos, é servir a Deus. Lembra o que Paulo falou? Para mim, o viver é Cristo. Acabou. O morrer é lucro, é a melhor parte da vida, né? A melhor parte da vida do crente é morrer, porque ele vai para o céu, para a presença de Deus. E enquanto estiver vivo, é Cristo, é servir a Cristo, sem esperar nada em troca. Então disse o rei a Amã, tá vendo, Amã? Você quer, né, todas essas honrarias, só que o rei não imaginava que Amã estava falando com ele mesmo que queria essa honra, né? O rei pensou, Amã está dando um bom conselho, né? Se é assim que uma pessoa deve ser honrada, vamos lá, Amã, apressa-te. Toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai. Será que a gente consegue imaginar a cara de Amã nessa hora? Aquele espanto, aquele choque, né? Peraí, não era para mim essa honra? Eu não sou o melhor do reino? Eu é que devia ser honrado dessa forma. Mordecai? Como assim? Mordecai vive à porta do rei, vestido de pano de saco e cinza, lá humilhado, vai honrar aquele judeu miserável. As honras que nós queremos, nem sempre são as honras que Deus quer nos dar. Porque nem sempre são as honras que nós realmente merecemos. Às vezes nós até pensamos que merecemos aquela honra, mas não necessariamente é a honra que merecemos diante de Deus. Nós, às vezes, na nossa pecaminosidade, pensamos, eu mereço uma honra porque eu fiz isso. Mas diante de Deus, será que merecemos mesmo? Porque Deus sabe do nosso interior. O que é que estava aqui no coração de Amã? A gente consegue sondar, será? Pelo que foi dito, que ele falou consigo mesmo? Ele não disse, quanto ao homem a quem o homem deseja honrá-lo. Ele falou consigo mesmo. De quem se agradaria o rei mais do que a mim? Isso é orgulho vivo, irmãos, em pessoa. A motivação de Amã
não era que o rei fizesse realmente o que era certo, reconhecer algo que alguém fez. A motivação de Amã é que ele queria aquelas honras para ele. Então, tenhamos muito cuidado com as motivações da nossa vida. O que nos motiva a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa. Porque, às vezes, essas motivações não estão alinhadas com os planos de Deus. E aí não vai acontecer como nós queremos. E aí o rei disse, olha, Amã, faça tudo o que você disse aqui com o judeu Mordecai, que está sentado, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Eu imagino aqui que Amã deve quase dar um infarto nessa hora, né? Mas morria ali nos pés do rei. O que ele queria para ele, o rei disse que era para dar ao pior inimigo de Amã. Você já pensou? Aí Amã teve que fazer o quê, Amã? Fugir? Não tinha, né? Agora era uma ordem real, você vai ter que fazer isso. E aí Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai. Você já pensou? Amã esperava que Mordecai se prostrasse diante dele. E agora o próprio Amã vestindo a Mordecai com as vestes reais. E o levou a cavalo pela praça da cidade. E apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha, isso aqui para Amã foi a pior desgraça da vida dele, né? Ele queria ser honrado por Mordecai. E a confusão todinha foi por conta disso, né? Que Mordecai resolveu não se prostrar diante de Amã. E agora Amã é forçado a honrar Mordecai. Isso foi terrível para a vida de Mordecai. Ou melhor, para a vida de Amã, né? Porque é tanto nome que às vezes a gente troca, né? Foi terrível para a vida de Amã passar por essa humilhação. Para ele foi uma humilhação terrível. E eu ter que honrar Mordecai, como é que pode um negócio desse? É o fim, né? E não parou por aí, né? Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Essa cabeça coberta aqui significa de humilhação tremenda. Ele se sentiu muito humilhado, muito humilhado. E aí ficou transtornado com isso, né? Angustiado. Agora, irmãos, observe, tirando já lições, né, para nossas vidas também, observe a diferença do servo de Deus e da pessoa que não é servo de Deus. Como eles reagem às situações. Mordecai acabou de ser honrado pelo rei. Não foi? Foi honrado. Levado a cavalo ali, né? Por na praça da cidade. E Amã anunciando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu lhe pergunto, essa honra tremenda, que era algo muito importante, mudou a personalidade de Mordecai? Mudou o comportamento dele para com Deus? Não. Isso é que é incrível e é muito precioso na vida de um crente. Por mais que ele seja honrado, ele tem que voltar ao seu lugar e se colocar no lugar dele. Esse é o meu lugar. É prostrado aos pés de Deus. Por maiores que sejam as honrarias que já tivermos recebido, temos que nos lembrar, quem sou eu? Sou um miserável pecador resgatado pela graça de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o meu lugar, lugar de humilhação. Não é autocomiseração, cuidado, viu? Para não confundir. É um lugar de humilhação aos pés de Deus. Sabemos que não somos nada diante de Deus. E temos que nos colocar no nosso lugar. Mordecai entendeu isso. Foi honrado pelo rei e tal. Depois ele fez o quê? Voltou para o seu lugar. Sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Ele queria estar naquele lugar de humilhação aos pés de Deus. Que é o lugar onde nós devemos querer estar também. E não nos holofotes desse mundo. Agora observe a outra pessoa que não serve a Deus, que não quer nada com Deus. O que foi que aconteceu com Amã? Foi angustiado, cabeça coberta, como se fosse assim o fim do mundo. Sem reconhecer as coisas que já tinham acontecido na vida dele. E aqui, irmãos, tanto junta a questão do orgulho, como junta a ingratidão. Nós observamos quando nós não somos gratos a Deus, como as coisas acontecem errado na nossa vida. A gente às vezes não lembra de agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós. Observe que Amã era um homem muito honrado no reino já. O rei mesmo foi quem disse, olha, honrem Amã. Quando Amã passar, né, se prostre diante dele.
Então era um homem já reconhecido, era um homem que tinha acesso ao rei, era convidado às vezes para ir para o próprio aposento do rei. O rei às vezes se aconselhava com ele. Então, quer honra maior do que essa ainda? Mas Amã não estava satisfeito. É como aquele ditado que diz, a medida do ter nunca enche, né? Ele queria mais e mais honra, mais e mais honra. Você observa que o que é que ele quis aqui quando o rei perguntou, o que é que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele podia ter dito, um reino, né? Uma cidade para ele dominar, ou dinheiro, ouro, alguma coisa, mas não, ele queria honra. Tanto que Amã já era honrado no reino, ele queria mais honra. Não se satisfazia com as honras que já tinha. Ele não era grato pelo que já tinha recebido. Cuidado, aqui é um alerta para nós. A ingratidão pode nos levar à ruína, pode nos levar à desonra. Então precisamos reconhecer as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele já tem feito por nós. E aí contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zeres, né, os sábios lá de Amã, aqueles sacerdotes ali dele, sua mulher lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Olha, veio uma profecia aí meio profunda, não foi? Profunda. Porque aqui é como se esses sábios de Amã já soubessem de toda a história entre os judeus e os amalequitas. Vocês lembram que foi citado aqui já sobre isso? Amã era descendente dos amalequitas, né, lá de Agag e tal, e Mordecai descendente dos judeus, e esses povos já tinham tido conflitos no passado. E os amalequitas sempre perderam a batalha para o povo judeu. E é como se os sábios de Amã agora tivessem dizendo, você vai perder também. Você foi inventado de se meter com os judeus, você sabe que os amalequitas não têm chance, né? Porque os judeus estão com o povo, são o povo de Deus e Deus está do lado deles, então é perdido. Lutar contra o povo judeu é perdido. É derrota na certa. Não adianta. Não adianta. Isso é um alerta para nós. Por quê? Porque a mídia coloca os judeus como um demônio, né? É o diabo em pessoa, segundo a mídia. A grande mídia faz isso. Os judeus atacaram os palestinos, né? Soltaram bomba, mataram não sei quanto. Mas você vai ver que os judeus estão bem quietinhos no canto deles. Aí quando mexe com ele, aí eles fazem o quê? Legítima defesa. Mexeu com a gente, então aguente as consequências. É assim que o povo judeu age. Se você for observar a história do povo judeu, eles não andam mexendo com ninguém, não. Eles estão na dele lá, bem quietinho, trabalhando, fazendo as coisas deles. Agora, se mexer com eles, aí, meu amigo, mexeu no vespeiro. Vai colher os frutos amargos. Né? Era o que eles estavam querendo dizer para Amã aqui. Ó, você foi mexer com os judeus, mas você vai cair. Já começaste a cair. E é descendente dos judeus. Então, meu amigo, você não vai prevalecer contra ele, não. Você vai cair diante dele. Ó, certamente cairás diante dele. Certamente cairás. E aí, ó, falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparara. Foi interessante que, enquanto eles estavam conversando ainda, os eunucos vieram buscar Amã. Opa, o banquete lá, que você foi convidado, é agora. E aí, no próximo domingo, nós vamos estudar o capítulo 7, que vai falar sobre essa derrota, né, de Amã. Isso que foi até profetizado aqui por esses sábios dele, né? Você vai cair, certamente cairás diante dele, certamente. Porque ele é judeu. Não lute contra os judeus. A Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Falando para os judeus, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não adianta, irmãos, lutar contra o povo judeu. Eu, por um tempo, não tinha um conhecimento bíblico, achava que os judeus eram um povo terrível. Porque era o que a grande mídia colocava na mente da gente, né? A gente só assistindo televisão, jornais, né? E os judeus são isso, são aquilo. Rapaz, o povo ruim, né? Só quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que não era. É o povo escolhido de Deus para abençoar as nações. Muitas bênçãos que temos hoje vieram das mãos dos judeus, inclusive essa. Que a gente não larga, né? Não larga. É companheiro mesmo fiel da gente, né? É na mão, no bolso, direto. E, rapaz, se a gente for para um canto e achar que perdeu, a gente fica doido, né? Vale, meu Deus, agora o celular, cadê? Tecnologia judaica.
que serve para o bem nosso. Ah, irmão, mas serve para o mal. Serve para quem não sabe usar, igual avião, né? Foi criado para a coisa boa, é usado na guerra. Aí não é problema de quem criou, é de quem usou para a coisa errada. Certo? E tantas outras bênçãos que Deus nos deu através do povo judeu, como outra bênção grande, que eu sempre costumo lembrar, é a anestesia, né? Quem já fez cirurgia aqui sabe da necessidade da anestesia, né? Pensou fazer uma cirurgia sem anestesia? O judeu foi quem inventou. Então, muitas bênçãos Deus nos concedeu por meio do povo judeu e ainda concederá. E aí, como é que a gente vai amaldiçoar um povo desse? Como é que a gente vai odiar um povo desse? Não pode, irmãos. Deus escolheu esse povo. Não é porque era o povo melhor do que os outros. Não é porque era um povo que merecia honras. Não. Foi porque Deus escolheu. Deus podia ter escolhido o Brasil? Podia. Ter escolhido a Alemanha, a Argentina ou qualquer outro país? Podia. Mas ele não quis, ele quis escolher o povo judeu. Ele quis fazer isso. E quem somos nós para lutar contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente tem que lembrar que Deus ele é soberano. Ele faz as coisas. E a gente tem que se submeter. Se nós não nos submetermos aos planos de Deus, irmãos, aí podemos entrar nos planos permissíveis de Deus e colher frutos que não queremos. Lembre-se do que eu falei na introdução. Muito cuidado. E lembre-se sempre da questão do ídolo da honra. Não busque honra como fosse uma coisa assim que você não conseguisse viver sem ela. Não faça isso. Porque isso pode levar à ruína. Nós vamos ver no próximo domingo essa ruína de Amã por conta disso. Buscando essa honra desenfreada e acabou caindo. Ele podia ter deixado só um judeuzinho aí que não quer me honrar. Ele deixa isso para lá, né? Mas não. Ele queria ser honrado acima de tudo. Para ele era um Deus. A honra era um Deus. Por isso que era um ídolo. Porque um ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E ele queria a honra acima de tudo. Então tem que ser todos, tem que me honrar. Se não me honrar, eu mato. Vou matar enforcado como fosse um troféu, né? Um prêmio. E aí, por conta desse orgulho, desse ídolo da honra, dessa falta de gratidão diante de tudo que ele já tinha recebido, ele colheu frutos que não queria. Né? E ainda foi avisado aqui, mas quando avisaram para ele já era tarde. Né? Foi avisando que ele ia cair diante de Mordecai, dos judeus, que ele não ia prevalecer. Ei, segundo banquete. Agora não tinha mais como escapar. Então, cuidado, irmãos, porque às vezes nós pensamos que vai dar tempo de sair das enrascadas. Não, vou desobedecer a Deus aqui, mas vai dar tempo de eu corrigir. Cuidado, que às vezes não dá. É o que nós falamos, às vezes pode ser tarde demais. Então, é muito melhor nós observarmos os mandamentos de Deus e procurarmos andar alinhados com as coisas de Deus, para depois não cairmos em enrascada, num caminho sem volta. E aí, às vezes, é tarde demais. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê sabedoria para fazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E a Tua palavra, Pai, é tão rica em instruções para nós, tantos conselhos para nossas vidas, com histórias tão antigas, mas que são tão atuais, que servem para aprendermos hoje em dia e assim seguirmos os Teus caminhos para a glória do Teu nome, para fazer a Tua vontade e glorificar o Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso a todos. A semana também pedimos as Tuas bênçãos para vencermos o mal e o inimigo, não cairmos em tentações. Que o Teu nome, ó Pai, possa ser honrado em nossas vidas, possamos ser usados como instrumentos em Tuas mãos para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, boa noite a todos e que Deus os abençoe.